Olá, maravilhosas, sejam todas muito bem-vindas. Um horário bem atípico para estarmos aqui, transmitindo uma live. Mas é um assunto muito sério que vamos tratar aqui hoje. Inclusive, teremos a participação principal do Dr. Miguel. Vamos aguardar ele entrar, pois nós vamos falar sobre o assunto da menina de 18 anos que faleceu em Governador Valadares. É um assunto específico nosso aqui do bronzeamento, mas é interessante que todas participem, assistam, tá? Como lidar nessa situação, né? Sejam todas muito bem-vindas. Vamos aguardar. Bom dia, Valdínia. Bom dia, doutor Miguel. Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo, e com você? Graças a Deus, bem. Como gostaria de ser chamado, você ou senhor? Pode me chamar de você porque eu ainda sou muito jovem. Eu imaginei. Muito obrigada pela participação, né, por nos trazer clareza, pela disposição do seu tempo de estar aqui para ajudar toda a nossa classe de bronzeadoras. Doutor Miguel, se apresente, fique à vontade. Bom, meu nome é Miguel Carlos de Andrade Vietri, o pessoal costuma me chamar só de Miguel Vietri para economizar, né? Se for me procurar em alguma rede social, alguma coisa, é Miguel Vietri, Vietri com I no final. Eu sou médico há 45 anos. Em novembro do ano passado, eu completei 45 anos de formado. Graças a Deus, Coisa sem boa, nenhum né? erro médico. Graças a Deus. Era cirurgião, fui intensivista, trabalhei muito tempo em urgência e fui durante 20 anos o diretor médico da Associação Brasileira de Bronzeamento Artificial. Ótimo. Tá? Como que apareceu, surgiu, veio caindo assim para a gente esse presente de um médico no mundo do bronzeamento, doutor Miguel? Aconteceu que a questão de uns 30 anos, 35 anos atrás, eu fui diretor do Escritório Regional de Saúde do Estado de São Paulo. Quando eu era diretor do Escritório Regional de Saúde do Estado de São Paulo, eu fui contatado por uma rede de bronzeamento, então a primeira do Brasil, a Nilsan, e eles queriam uma supervisão médica, uma vez que a Vigilância Sanitária, a Anvisa, naquela época, resolveu entender que bronzeamento artificial era um procedimento médico. Nunca foi um procedimento médico, não existe essa cadeira na faculdade de medicina, não se estuda bronzeamento artificial em faculdades de medicina, não havia ninguém preparado no Brasil para poder responder a isso. E eles precisavam de uma supervisão médica. Quando a Anvisa fez essa exigência de que o bronzeamento artificial, ou qualificação de que o bronzeamento artificial era um procedimento médico, por lei no Brasil não pode se haver empresas só de estrangeiros que façam alguma atividade médica. Tem que, por lei, haver brasileiros. E a Nilsan era uma empresa italiana, formada por 2 italianos que já fabricavam máquina na Itália, e um deles resolveu morar no Brasil e resolveu montar o bronzeamento no Brasil. E importar as máquinas. Foram os primeiros a trazer as máquinas de bronzear para o Brasil. E eles aí precisavam não só da supervisão, como precisavam ter um sócio que participasse da empresa. E eu, na época, aceitei, entendia que não havia necessidade do médico na época, mas aceitei, abracei, e passamos a dar uma supervisão médica efetiva, importante. Colocamos máquina de bronzear, inclusive, dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Foi uma atividade sempre extremamente responsável. Desenvolvemos trabalhos, pesquisas, participamos de várias pesquisas. E aí a gente foi se desenvolvendo e entendendo e conhecendo. E nesses 30 anos de serviço na área de bronzeamento, 30 anos ou um pouco mais, eu continuei com toda a minha atividade médica
eu era diretor também de um hospital e continuei trabalhando e dando suporte à atividade médica. A partir daí eu passei a dar as entrevistas, as discussões. Quando da proibição do bronzeamento por parte da Anvisa em 2009, uma conduta da qual nós questionamos muito, não nos conformamos com o fato dessa proibição. Essa proibição ela foi embasada em trabalhos errados, eu acredito até que propositalmente errados, mas a gente Existe abraçou. comprovação científica, doutor Miguel? Existe laudo? Existe algo específico que eles alegam, né? A causa da proibição por causa do Não, câncer de pele? Existe alguma comprovação em relação a isso? nenhuma comprovação. Não existe rigorosamente nenhuma comprovação. A Anvisa se baseou única e exclusivamente no trabalho de uma entidade que não fez pesquisa alguma sobre bronzeamento. No primeiro instante, a Anvisa responsabilizou a Organização Mundial de Saúde, que diz que a medida foi tomada com base numa orientação dada pela Organização Mundial de Saúde, o que efetivamente não havia ocorrido. Quando nós questionamos a Anvisa na justiça com relação a isso, a Anvisa mudou a explicação para que um instituto chamado IARC, e hoje, toda vez que a gente ouve alguém falar da proibição, a gente escuta falar, não, porque o instituto, porque o IARC provou que fazia mal, aumentava o câncer de pele e tal. Bom, a IARC nunca fez nenhum trabalho a respeito de bronzeamento artificial. Ela fez apenas uma releitura de um trabalho anterior existente, e esse trabalho anterior existente foi feito em ratos albinos desenvolvidos em laboratório, com extensa exposição a raios ultravioleta durante meses, o que não se faz com o ser humano. O ser humano a gente não bronzeia. Ninguém bronzeia ratos, a gente não tem, não é um problema nosso. Nem bronzeia pessoas albinas, A né? gente também não bronzeia pessoas albinas, também não tem a ver com o que se faz no bronzeamento nem natural, nem bronzeamento de máquina. E, finalmente, a gente não expõe ninguém a horas e horas e horas semanais durante longo período para ver o que acontece. Então, se você for partir desse princípio, a gente pode pegar alguém, enfiar debaixo da água durante 15 minutos lá, e aí tira o cadáver lá e fala, está vendo? A água faz um mal danado, vamos proibir o uso da água no Brasil. Né? Se a gente pegar uma pessoa e botar numa cabine só com oxigênio durante horas, durante 12 minutos a gente mata a pessoa. O oxigênio puro mata a pessoa. Sim. E a gente não pode proibir o uso do oxigênio. Sim. Então, é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. A proibição ela é esdrúxula. Não tem caráter científico, porque nunca foi apresentado nenhum outro trabalho foi apresentado que justificasse essa medida. Então, não existe nenhum trabalho, nenhuma pesquisa, nenhum laudo científico que comprove a alegação sobre a proibição. Muito menos a proibição. Ela realmente ela não tem nenhum sentido. Então, tanto que a gente entrou com uma ação contra a Anvisa, eu participei desse processo o tempo todo, e a gente ganhou em 2009, logo após a proibição, a gente ganhou da ação proposta, a gente conseguiu uma liminar. Essa ação proposta foi julgada em 2012. A gente ganhou confortavelmente, que o juiz entendeu claramente que a Anvisa não apresentou nenhum trabalho. Em 2015, essa ação foi julgada na segunda instância por 3 desembargadores. A Anvisa perdeu também novamente. Em 2017, foi julgada na terceira instância por 5 ministros. A Anvisa perdeu novamente. A Anvisa recorreu ao STF. O STF não aceitou o recurso da Anvisa, devolveu ao STJ. E é uma ação que transitou em julgado. Transitou em julgado, no direito, significa que a ação efetivamente se encerrou. E a Anvisa não é mais parte da ação. E esta proibição para as pessoas que entraram com a ação desapareceu. Essa proibição não vale, porque ela não tem fundamento científico. E a justiça entendeu claramente.
não é posição da mídia, isso não é posição natural da mídia, não é posição de que se discute, o assunto é que o bronzeamento faz mal à saúde e é evidente que ele tem que ter cuidados, tem que ter responsabilidade, como qualquer coisa. Você não pode ter um Nada Uber, você não pode ter um em táxi se você não excesso. tiver responsabilidade, você não pode vender pipoca se você não tiver responsabilidade. Qualquer coisa que se faça, nada se faz sem responsabilidade. Falando em ser prejudicial, doutor Miguel tá sabendo aí do caso da menina de 18 anos, essa mídia fake, né, que estão propagando. Menina morre após fazer bronzeamento. Doutor Miguel, qual que é a sua postura, qual que é a sua visão em relação a esse caso? Porque eles colocaram, menina faz bronzeamento artificial, e logo após, né, a própria declaração da família, a menina fez bronzeamento no sol, né? A sobrinha estava junto, ela fez no sol. Então, quem propaga as notícias não faz a menor ideia da diferença de um bronzeamento natural para um bronzeamento artificial. É, o que, que pode ter, né, impulsionado, propagado algo, né, que a menina já saiu de lá tossindo. Qual que é a sua visão em relação a esse assunto que aconteceu aqui em Minas Gerais, em Governador Valadares? Tá sem som. Tá sem som, doutor Miguel. Tá sem som. Bom dia, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada pela participação de vocês. Só esperar o som do doutor Miguel voltar aqui. Tá. Estamos aguardando. Tá sem som. Você que é minha cliente, você que é minha aluna. Voltou? Voltou? Voltou, Voltou? sim. Ah, tá. Tá. É que fiquei sozinho por uns minutos aqui, exatamente a hora que está problema. Sem Onde problema. nós paramos, Mariane? Sobre o caso da menina de O Governador caso da Valadares. menina de Governador Valadares. É evidente que você falou com propriedade que a imprensa dá a notícia de modo sensacionalista, de modo evidente que a gente lamenta profundamente o que aconteceu com a menina, sem ainda ter a mínima condição de querer qualificar a forma, o fato. A gente precisa do laudo do Instituto Médico Legal, o IML tem que fornecer dados a respeito do que efetivamente ocorreu com ela. Então, mais umas coisas a gente pode imediatamente descartar. Primeiro é o fato de que a menina ela fez o bronzeamento e foi embora para a casa dela em condições absolutamente normais. Bronzeamento feito de máquina ou bronzeamento feito de sol, ele tem uma ação imediata, é uma reação física, não é uma reação química. Então, se a pele for queimada, a pele vai sofrer na mesma hora, vai ter bolhas, vai ter uma agressão imediata. Você vê a pessoa já sai de lá com desconforto imenso. Uma pessoa que fica na praia e dorme na praia, bebe muito, deita e dorme na É praia, imediato. sai cheia de bolhas. Isso eu já cansei de atender pessoas muito queimadas com relação a sol, seja ele de... Só um segundo, Marielle, vou dar um suporte aqui, peraí. Pronto. Porque ele estava apitando aqui, então a gente para com isso aqui. Então, voltou para o normal? Voltou. Tá. E a gente vê a agressão da pele. Isso acontece também no bronzeamento artificial. Um dos grandes erros de quem faz bronzeamento artificial sem preparo é que quando a pessoa se acostuma com uma determinada máquina que está lá com lâmpadas velhas, filtro velho, num determinado instante chama a empresa para fazer manutenção, e aí quando você está com a máquina velha, você põe a pessoa 1 hora para bronzear, porque aquela lâmpada é muito fraca.
o filtro não deixa passar raio nenhum, então o resultado é muito baixo. Então, a pessoa, para ter algum resultado, fica 45 minutos, 1 hora dentro da máquina para obter algum bronzeado. Quando você substitui o filtro e você substitui as lâmpadas por lâmpadas novas, essa máquina passa a bronzear muito, e aí 20, 15 minutos já seria o tempo suficiente. E as pessoas desavisadas, e principalmente o cliente teimoso, que tenta se impor, isso é um conselho que eu sempre dou, quem manda é quem está cuidando do cliente, não é o desejo do cliente. Ele fala, não, eu fico 1 hora, eu fico 1 hora, como é que eu vou ficar 20 minutos? Acha que não vai bronzear, e fica lá 1 hora, e aí o estrago está feito. Então, eu atendo muita gente nesse sentido, porque, principalmente aqui em São Paulo, quando há algum problema, as pessoas me procuram. Eu sou procurado por conta de lives, por conta de divulgação, por conta do fato de que eu era o diretor da aba, que eu não sou mais, que eu deixei de ser, e por fato de eu ter responsabilidade técnica, por fato de eu fazer palestra de O vez em senhor quando, faz sempre consulta online, doutor Miguel? faço consulta online, faço palestra, sou convidado para algumas convenções de bronzeamento e eu gosto e vou. Então, essa atividade me expõe demais, até por conta da mídia que corre atrás de mim Sim, quando acontece alguma coisa. sim. Então, Mas o fato esse dela ter tido vômito, tosse, né? Vômito não, tosse, não tá, o coração com batimento acelerado, que foi o que a família relatou. São sintomas comuns após o procedimento, ou aquilo ali já era um sinal de que a menina não estava bem? é um O que... sinal de que a menina não estava bem. Aquele quadro descrito, ela pode estar queimada, bronzeada, mas haveria no bronzeamento, vamos supor, no máximo uma desidratação. Uma hidratação seria suficiente e os cuidados deviam ser com relação à pele para que aquela pele não fosse prejudicada. Quando ela começou a ter um batimento cardíaco irregular, ela estava sofrendo algum problema de ordem hemodinâmica, de ordem cardiológica. Uhum. Alguma situação que tem que ser pesquisada, tipo uma endocardite, e uma endocardite não teria. Endocardite é uma infecção do miocárdio. Uma pericardite, que podia ser, no caso, é uma infecção da pele que cobre o coração. Isso me parece um quadro infeccioso, de alguma infecção que ela tenha tido. Não me leva a crer que seja um quadro anafilático, de alergia a algum produto usado. Não me parece, porque ela desenvolveu um quadro cardiológico agudo que devia ser tratado como um quadro cardiológico agudo. Quando ela dá entrada no hospital, pelo que consta no histórico que a gente conseguiu pesquisar, ela tinha uma espuma branca saindo pela boca. Essa espuma branca saindo pela boca é um quadro típico de quem está fazendo um edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão é um coração que não está conseguindo bater, levar, porque o coração tem uma força para levar o sangue até o pulmão para oxigenar esse sangue. E a força para trazer esse pulmão de volta para o coração, para a circulação, é maior. Precisa de uma força maior para trazer de volta. A bomba, para puxar de volta, trabalha mais. A bomba é o coração. Então, o edema agudo de pulmão é que o sangue consegue chegar, mas ele não está conseguindo tirar o sangue de lá. Então, esse excesso de sangue no pulmão começa a dar uma dificuldade respiratória muito grande por conta do coração. Essa falta de ar, ela é causada pelo coração, não pelo pulmão, e ela é o sangue que não está sendo retornando para a circulação. Então, ela fez um edema agudo de pulmão que deveria ter sido contido na internação. Existem remédios que a gente chama de digitais, digitalizar o coração, digoxina, são remédios específicos dessa linha
que faz com que o coração bata mais forte e você tenha mais tempo para tratar a causa. Você vai descobrir, olha, foi uma endocardite, uma pericardite, seja lá o que for que tenha acontecido, você dá força a esse coração para ganhar tempo de tratamento. Então, Na hora do atendimento ali, se no caso, né, ela teve todas essas características que o senhor citou aí, ela poderia, dependendo do, se identificasse o que realmente ela teria, ela poderia ter salvo ali a vida dela, com todos esses medicamentos, ali se descobrisse o que, que era realmente na hora. Porque é uma menina nova, né? É uma menina com disposição, 18 anos. A gente sempre pensa na possibilidade da pessoa se recuperar, né? não, haveria. Se você tivesse um diagnóstico precoce bem feito, eu não estou aqui desqualificando quem fez o primeiro Não, atendimento, porque eu estou meramente supondo que possa ter acontecido, e supor o que aconteceu, para quem está fora do atendimento de urgência, é muito simples, né? É muito mais complicado para quem está ali na hora do atendimento. Mas, se você tivesse preocupado com o fato de que aquele coração não estava trabalhando decentemente, teria-se que imediatamente uma equipe especializada em coração atender e ela ser atendida por uma equipe preparada para um edema agudo de pulmão por insuficiência cardíaca congestiva, que é o que efetivamente levou à morte. Ela tem uma parada cardíaca por edema agudo de pulmão, e isso nunca vi isso acontecer com relação a uma insolação. Uma insolação não é causa, não dá causa a esse quadro todo. Tá? ok. Então, vai depender do exame cadavérico todo que fosse feito para ver se não havia uma lesão no próprio coração, se não havia uma lesão valvular que tenha Esse desencadeado esse exame demora, doutor Miguel? esse exame demora. Esse exame demora. Vai para o Instituto Médico Legal e eles têm que pegar pedaços do coração para examinar se ali havia alguma bactéria, tem que ser feita pesquisa. É um exame que, vamos imaginar que de 10 a 15 dias, um Instituto Médico Legal muito bem preparado tal, tem a capacidade de qualificar isso. Qualquer qualificação antes disso fica o quadro sob suspeita de alguma doença cardiológica, ou pré-existente ou aguda. Ok. A insolação seria o fim da fila. Ok. A insolação seria o Você fim da citou uma coisa muito importante aí sobre produtos. Claro, você não tem acesso a todos os produtos utilizados, mas o básico que a gente usa, uma parafina, um óleo, esses produtos que nós utilizamos, eles seriam capazes de causar uma reação alérgica a ponto de levar a cliente a óbito caso ela tivesse reação a algum componente do produto? Pode, pode. Assim como pode você tomar uma injeção de penicilina, um choque anafilático e morrer. Assim como pode você, de repente, usar uma maquiagem e desencadear se a pessoa for extremamente sensível e morrer. Assim como, por exemplo, eu tenho uma filha que, se comer grão de bico, ela entra em choque anafilático. Ela leva ela a um quadro de alergia tão violento que, se não for atendida imediatamente, ela pode evoluir para um óbito. A gente precisou atendê-la 2 vezes. Uma vez eu participei do atendimento e uma vez eu não estava em São Paulo quando isso aconteceu. Estava longe de mim, à distância só. Foi um quadro dramático por conta de grão de bico. Sabe como Ah, um grão de bico? A segunda vez que comeu foi porque o dono do restaurante falou que aquele grão de bico não podia causar nada, insistiu, encheu a paciência dela. Ela comeu uma colherzinha de grão de bico só para satisfazer o cara que estava perturbando a paciência dela. Então, qualquer coisa, qualquer produto químico pode. ok. Dizer que não, qualquer um pode. Então, principalmente as parafinas, essas coisas, elas são, a gente chama isso de petrolatos, são produtos derivados do petróleo. Eles não têm, o organismo não reage bem a eles. Se bem que na pele a absorção é baixa, é raro a gente encontrar algum episódio que não seja uma alergia, que não seja uma coceira,
que não seja uma mancha, pode manchar a pele. Quer dizer, eu não sou a favor do uso da parafina, não sou a favor do uso de petrolatos. Eu sou a favor de que se use produtos, se possível, veganos, simples. Existem hoje produtos Nós temos espetaculares, produtos produtos espetaculares orgânicos. orgânicos, orgânicos, porque aí a nossa chance de ter algum problema vai para quase zero. Não vou dizer que é zero, porque a gente, o grão de bico é um produto orgânico e produz uma alergia, como eu citei para você. E muita gente tem esse tipo de alergia a determinadas comidas. Então, até os produtos orgânicos estão sujeitos, mas eles estão sujeitos numa percentagem muito menor. Agora, no caso da menina, fica esse alerta, que ali deve ter acontecido algum problema de ordem mecânica do coração ou de ordem infecciosa do coração. Até Longe de eu se estar fosse afirmando. visualmente, elas iriam falar que ela sofreu queimadura, que ela saiu vermelha, e não teve nenhum relato em relação a isso. Não houve relato com relação ao bronzeamento. A reação seria física do bronzeamento, não houve isso. Houve um quadro que ela bronzeou mais do que devia, e isso é uma coisa que você que trabalha, você já viu acontecer isso dezenas e dezenas de vezes, e você nunca já ligou para o cliente desesperado e falou: olha, corre para o hospital, senão você vai morrer. Você nunca se assistiu. Mas é aquilo que eu falo, às vezes, eu falo para o pessoal, depois da proibição do bronzeamento, ela foi extremamente ruim do aspecto real da coisa, porque ela conseguiu desarticular o que havia de controle, porque havia antes uma linha de determinações da Anvisa, inclusive rigorosas demais. Eu entendia que aquilo havia um rigor extremo na lei Exagerado. que regulamentava o bronzeamento. Eles exigiam coisas que não havia nenhuma comprovação. Olha, não pode de jeito nenhum pessoas com doença autoimune. Na portaria da Anvisa está lá claro, doença autoimune não pode bronzear. Não é verdade. A gente sabe que, por exemplo, quem tem psoríase, o sol para quem tem psoríase é uma coisa espetacular. A máquina de bronzear para quem tem psoríase é uma coisa espetacular. E a psoríase é uma doença autoimune. Então, tecnicamente, ela está proibida pela Anvisa. E a pessoa vai tratar a sua psoríase usando cortisona, de corticoides e derivados, que faz muito mal à Que vai saúde, fazer muito mal e vai desencadear coisas vai piores. desencadear coisas piores, vai destruir o rim da pessoa. Então, e ela podia simplesmente se expor ao sol e resolver o problema dela sem Resolver o problema em tempo menor, né? tempo menor. É. Exatamente. Então, a regulamentação já foi rigorosa demais. Mas eu sou a favor da regulamentação. Mesmo rigorosa, vamos discutir a regulamentação. Não a E proibição, tenha uma, né? Não proibir total e a pessoa fazer de qualquer jeito. proibir total e a coisa fica a Deus dará. E eu falo para as pessoas que trabalham com bronzeamento, o cuidado que elas têm que ter, porque para quem está fazendo bronzeamento natural, não há nenhum crime juridicamente. No bronzeamento natural, ninguém pode ir lá e proibir você de pôr uma máquina na laje e bronzear uma pessoa. Isso não está escrito em lugar nenhum que fica proibido o uso de máquinas de bronzear. Quando você proíbe o uso de máquinas de bronzear, e você, tão bem quanto eu, sabe que existem milhares e milhares trabalhando clandestinamente, trabalhando sem a devida fiscalização. Ação e fiscalização. Uhum. Sem o devido preparo, quer dizer, você devia. Lógico, se fosse regulamentado, você podia exigir um curso, você podia ser matéria. Vamos por na biomedicina hoje, que está entrando de cabeça na estética. Uma cadeira na Faculdade de Biomedicina, especializando quem trabalha com bronzeamento, explicando o que deve ser feito, Fantástico, o fantástico. cuidado. Na medicina lá está enfiado lá dentro, dando opiniões, não um médico isoladamente está falando sobre isso. Então, existem hoje, como o bronzeamento no mundo inteiro, só tem 2 países no mundo inteiro que proíbem o bronzeamento, o Brasil e a Austrália. A Austrália não explicou também por que proibiu. Mas você vai para a Suécia,
E lá o Estado paga o bronzeamento das pessoas. Você vai para a Não. Alemanha, você observa, as pessoas são mais comedidas e educadas, elas põem ficha e vão para uma máquina de bronzear. Você vai para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos, você vai para qualquer país do mundo e ele é permitido, não é proibido em lugar nenhum do mundo. Mas com absoluta certeza ele é fiscalizado. Isso aí. As condições Com de higiene, regulamentação. tudo. E as pessoas que trabalham com bronzeamento natural não têm essa especialização. Às vezes tem. Hoje existem as personal trainers, que eu inclusive, admiro. Numa palestra, acho que foi em Natal, inclusive num congresso que teve me convidar, eu lembro que quando eu abri a palestra, eu falei que eu admirava profundamente aquelas mulheres, todas tinham umas 400 na plateia, vindas do Brasil inteiro, e eu admirava profundamente a capacidade de uma pessoa criar um negócio usando a primeira presente de Deus para a humanidade, que foi o sol. Foi só. Glória a Deus. Pegou o sol É, e criaram daqui uma uma empresa. empresa Qual é o seu? com sol. É o sol. Então, a capacidade empresarial daquela 99% eram mulheres, é admirável, mas é admirável, de fato é admirável. A pessoa trabalha ela não vende droga, não rouba ninguém, ela trabalha com o que existe de mais importante para a vida humana, que é o sol. Então, isso era uma coisa que e é um público que eu gosto, né? Quando as pessoas Sim. vêm e me procuram, eu não cobro para dar orientação. Se vem uma ligação de algum lugar do Brasil me perguntando como agir num determinado problema e eu tiver como ajudar, eu ajudo, sem nenhum custo, sem nada. Eu participo de lives a convite, não cobro para fazer uma live, não te cobrei nada para estar presente hoje. Convidado, eu aceitei imediatamente e só pedi para o escritório organizar, porque eu não sei da minha agenda, eu não controlo a minha agenda. Os Mas, horários. exatamente, mas o escritório já colocou de modo a que a gente pudesse conversar. Agora, a ilegalidade é que é o problema, porque quando isso acontece, se uma pessoa escorregar lá, bater com a cabeça no chão dentro de uma clínica que tem uma máquina de bronzear e essa máquina de bronzear não é legalizada, o que vai acontecer? Vai a Fechamento vida desse espaço. inteira, tá? Esquece, não foi o sabão que passaram lá no chão, foi a máquina de bronzear. É. Quer dizer, eu realmente fico, eu não conheço quando da proibição do bronzeamento, a Anvisa colocou a gente teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados e eu estava presente, eu diretor da aba presente, na minha presença, e eu estava na bancada porque eu estava entre os que iam falar no ato da proibição. A Anvisa colocou dados na tela, um data show com fotografias com mutilados de guerra, gente sem a perna, gente que explodiu granada na cara, como se aquilo fosse de bronzeamento. Ninguém Misericórdia. mente, sem interesse. Algum interesse havia para aquela palhaçada, para aquele circo que foi criado com relação ao bronzeamento. Um circo criado com relação ao bronzeamento. Ninguém pega um único trabalho sem nenhum embasamento científico, um trabalho esdrúxulo como o trabalho publicado pela IARC, e põe como fato. A Anvisa, no ato da proibição, naquele dia, eles colocaram, isso é uma coisa que eu estava discutindo, inclusive, ontem, sobre sobre fake news. A Anvisa fez uma fake news porque ela colocou no ato da proibição, quando estava proibindo, para justificar a proibição, que o bronzeamento artificial é que estava quase quebrando o SUS, de tantas pessoas que querem ter que ser atendidas por causa do número infinito de câncer de pele que aquilo produzia. Dizer, Gente, primeiro que as pessoas que faziam bronzeamento vão representar 0, nada do percentual de pessoas, porque não tem essa representatividade toda. Segundo, que aquilo também não era verdade, os números eram falsos. Então, era um caminhão de mentiras oferecidos à população por conta da própria Anvisa. Que é um órgão que é lá para regulamentar, para criar, para defender, para proteger. Quer dizer, a gente fica totalmente vendido. Então, agora, não particularmente.
sem o laudo, eu não acredito que a menina, por mais que a gente sofra com o ocorrido, por mais que a gente lamente o ocorrido, a responsabilidade tenha sido exclusivamente de uma insolação. É muito. Se isso aconteceu, é o improvável. É muito improvável que isso tenha acontecido por isso. Uma chance maior é no primeiro instante, diziam que havia sido pulverizado um acelerador de bronzeamento o tempo todo. Essa pulverização, é evidente que ela ganha uma chance maior do que o fato da insolação, porque se você está pulverizando e não sei o que foi pulverizado, não temos a informação, isso foi para o sistema respiratório. Se pulverizou, você jogou no ar aquele produto e a pessoa inalou. Inalou. Produtos, por exemplo, produtos à base de peróxido. Pois é. Então, isso é um fator importante a se saber se essa pulverização não fez. Agora, se foi a pulverização, deixou de ser do bronzeamento para ser a pulverização, tá certo? Porque se uma pessoa morrer a tiros durante uma sessão de bronzeamento, não é o bronzeamento, é a bala. Sim. Se morrer por conta de uma pulverização, é a pulverização, não é o bronzeamento. Entendi. É o produto pulverizado responsável. Entendi. Então, por questão de responsabilidade profissional, técnica, humanitária, científica, tem que se saber o que foi pulverizado, para que, se esse foi o erro que custou uma vida, que uma vida não tem preço, não se repita. Sim. Ficar batendo na tecla de que foi o sol, que foi o bronzeamento, é um desserviço, porque não se vai buscar causa específica, não vai se buscar causa real. E isso é um desserviço. Isso não funciona bem da sociedade, isso funciona bem de mídia, de chamar atenção, de fazer barulho. Então, os cuidados que nós, que somos donas de clínicas de bronzeamento, qual que é o primordial diante dessa situação? Uma ficha de anamnese? O que a gente precisa ter que não pode faltar quando algum caso acontecer ou eu precisar de chamar uma emergência médica? O que eu preciso ter, doutor Miguel? você precisa ter sempre em mente que existem algumas doenças e alguns remédios que produzem uma fotossensibilidade e algumas raras doenças que o sol não é benéfico, assim como o lúpus eritematoso. Mas eu me nego a acreditar que alguém portador de lúpus eritematoso vai chegar a alguma clínica de bronzeamento. Ele já a foi ficha de anamnese me protege? Me resguarda? Como? A ficha de anamnese? A ficha de anamnese protege. A ficha de anamnese protege principalmente o serviço, onde você entrevistou se havia ali o uso de algum medicamento, se tem alguma doença. Agora, doenças pré-existentes da família, essas coisas, ela efetivamente não desencadeiam nenhuma consequência com relação a tomar sol ou não. Você nunca viu ninguém na porta da praia, o porteiro da praia, impedindo que alguém está tomando algum determinado remédio, ou esteja grávida ou por coisa semelhante. Então, a anamnese é importante, o cuidado é importante, mas o cuidado principal que tem que ter é com o tempo de exposição para que a proteção da pele seja boa e, principalmente, os produtos que estão sendo usados têm que ser monitorados, têm que ter qualidade, ou tem que se conhecer a reação possível desses produtos, se eles são dos mais variados possíveis. Então, a reação a esse produto, como é que se trata? Na bula dele, que não existe, a gente sabe, olha, em caso e tal, você usa corticoide, você só suspende, você aumenta a hidratação, você tem um histórico que lhe permita socorrer nas dúvidas e nos eventos negativos. Agora, por estatística, eu tenho hoje que mais ou menos 3% das reclamações que ocorrem com relação ao bronzeamento são desenvolvidas pelo bronzeamento.
que a pessoa vai num determinado lugar e faz uma sessão de bronzeamento. 2 dias depois, ela come um cachorro-quente e tem uma reação extremamente alérgica com relação ao cachorro-quente. Ela empipoca inteira. Ela liga para a clínica, vai atrás do médico e fala: eu fiz um bronzeamento, olha como é que eu estou. Olha como é que eu tô. Se fosse, eu tava imaginando aqui o dia que eu vi o caso da moça, né, com muito respeito. Falei assim, gente, os garis, eles trabalham quantas horas por dia se expondo? Aí as pessoas que vendem picolé na praia, que vendem. é, Aqui não tem praia, tá, doutor Miguel? Eu estou me imaginando na praia quando eu vejo aquele pessoal trabalhando, vendendo canga, vendendo óculos, vendendo camarão. Eles ficam horas se expondo, muitas das vezes sem proteção. Se realmente fosse o tempo de exposição, essas pessoas teriam muitos relatos de pessoas que faleceram por ter se exposto ao sol por 2 ou 3 horas. Pescadores. Você pega Pescadores. colônias inteiras de pescadores e não vê problema nenhum disso. Você não vê isso acontecer com surfistas, sabe? Por horas e por vários dias, né? Não é uma Não, sessão de duas, não é três uma, horas, não, não, vários dias. não é uma semana. Eu passo a maior parte do meu tempo hoje, até por conta da minha idade, que me permite, eu podia até não estar mais trabalhando, mas eu separo a minha semana, então metade da minha semana eu passo na minha casa na praia. Então eu adoro praia, eu tenho lá uma piscina e eu não uso protetor solar, Nossa. porque eu sou um adepto, hoje para mim, se você quiser trabalhar em prol da humanidade, explica para as pessoas os benefícios da vitamina D. Sim. A vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. Então, E esse hormônio é o hormônio mais importante da vida humana. Esse hormônio consegue conter a evolução, só para você ter uma ideia, de 32 tipos de cânceres diferentes. Então, uma pessoa que teve lá o seu câncer controlado pela vitamina D, ela não tem nem noção de que foi a vitamina D que salvou a vida dela. uau. Ela não tem essa informação, essa percepção de que a vitamina D muda a sua qualidade de vida, não aparece. A pessoa só consegue perceber como benefício imediato do sol o aumento de endorfinas e da serotonina, porque a endorfina é uma droga que o organismo produz. Então, você, Produz. quando toma sol, você fica feliz, você sai do sol feliz, contente. Então, Relaxada, satisfeita. É satisfeito. exatamente. Essa satisfação ela se dá porque o sol faz a intermediação com o organismo para desenvolver serotonina, para a produção de serotonina, para produzir endorfina. E isso Lembrando que quem produz é o nosso é organismo, né? o, As pessoas, eu vou pro sol porque o sol vai produzir. Não, é o nosso, é o nosso organismo. Há uns anos atrás, numa entrevista feita por uma televisão aqui de São Paulo, a televisão de rede nacional, eu fui, uma repórter me fez muitas perguntas, e entre as várias perguntas que ela me fez, ela me falou se o sol, se a máquina de bronzear viciava ou não. E eu respondi, vicia. E expliquei por que vicia, porque ela desenvolve, ela faz você produzir serotoninas e endorfinas, e a endorfina é uma droga, é um estimulante químico produzido pelo organismo. E isso a pessoa acostuma. Quando ela fica sem sol, ela sente o baque de não ter tomado sol. E isso acontece com quem corre, por exemplo. Correr é uma atividade que produz endorfina. Então, quem corre, levanta às 5 horas da manhã e corre 10 quilômetros de manhã. Todo dia ele faz isso. O dia que não faz, ele passa o dia inteiro emburrado, é, mal-humorado. Então, a pessoa que corre todo dia, ela sai com chuva, com frio, é. sabe? Por Está causa da atrasada. sensação, né? O organismo busca a sensação através da Da atividade. atividade física, não só outras coisas fazem. Então, e eu usei a palavra, olha, vicia. Eles editaram a minha entrevista e falaram assim, olha, o diretor da Associação Brasileira de Bronzeamento declara que a máquina de bronzear vicia. E puseram só, sem nenhuma explicação. Não entendeu. Então é porque ela Não, não, não. não, é má fé, né?
é má fé, né? Sabe? Quer Não dizer, tem a pessoa condição. tirar uma palavra para Cabimento. é uma coisa absurda, fora de qualquer contexto, né? Fora de qualquer contexto. Eu já vi pai vir perguntar para mim se a filha podia fazer, se não ia fazer mal à saúde, fazer um bronzeamento e tal, Pois é, a partir de qual com idade, o doutor maço de Miguel, é indicado cigarro no fazer? bolso, né? Com o maço de cigarro no bolso da camisa. O cara fumando na frente da filha, ele não, Pensa. e acha que o sol vai fazer mal, entendeu? Então, mas é isso aí, Marielle. Eu falo coisas brincando num assunto dramático que foi o que você chamou. Eu peço até desculpa Mas à família da menina, às pessoas que possam estar ouvindo, porque é um assunto que não merecia brincadeiras, tá? E eu não, longe de mim querer desrespeitar ou qualquer coisa, porque eu fico absolutamente sensibilizado. nós estamos fazendo essa comparação às pessoas que estão propagando a fake news, né, doutor Miguel? Propaganda fake É news. sobre as Que pessoas a, que que a, fazem essa traz essa notícia de muito mau gosto, atrapalhando as bronzeadoras que trabalham com muita responsabilidade, porque isso traz um impacto no espaço de bronzeamento, sim. As clientes ficam apreensivas, elas desmarcam, isso traz um impacto muito negativo para as pessoas que não têm conhecimento. O objetivo dessa live é justamente para trazer o conhecimento e para que as pessoas se tranquilizem, né, em relação aos procedimentos oferecidos. Exatamente. Exatamente. Essa é principalmente a ideia. A isso eu me dedico muito e sempre me esforcei porque entendo que eu estou praticando um bem à sociedade. Sim. Eu tô, A partir de qual idade o senhor indica fazer o bronzeamento, doutor Miguel? bronzeamento, o sol é necessário a partir do primeiro mês de vida, né? Então a exposição ao sol é uma coisa que nasce precisando. Então a criança tem que ser já exposta ao sol. Agora o bronzeamento ele tem por a Anvisa proíbe que haja o bronzeamento de máquina em menores de 18 anos. De Ok. 16 anos em diante, com autorização dos pais, pode ser feito o bronzeamento, com autorização expressa. Eu até oriento que quem vai fazer não aceite uma autorização que o jovem traga. Tá? Tem que a presença Eu do já tive, ela responsável tem que estar falsificou a lá. assinatura da mãe. Porque não parece, mas eu também já fui jovem. Se precisasse para jogar bola, para qualquer coisa, eu mesmo fazia lá o papelzinho Não. Eu já do meu recebi filho. uma assinatura, ela mesma assinou e falou que era da mãe dela. Exatamente. Então, isso é uma coisa. A pessoa na vontade de fazer, então você, para se proteger judicialmente, só aceite uma autorização. Agora, com relação às pessoas que fazem o bronzeamento natural, não tem relação de idade, porque o bronzeamento natural não há nenhuma regulamentação. Uhum. Então, é evidente que uma pele em formação, uma pele de alguém com menos de 16 anos de idade, é uma pele mais sensível, pele que sofre com mais facilidade, A a resistência é menor. resistência é menor, o histórico de alergia a alguns produtos é muito Mas não. pobre, ainda é muito fraco. Então, é evidente que crianças não devem ser submetidas, devem tomar sol de modo controlado, de modo natural, Ok. de modo espontâneo. Eu me preocupo muito com o uso de protetores solares, principalmente pelo fato de que, há anos atrás, por exemplo, o protetor solar, isso já deve ter sido retirado de todos eles, não sei se algum ainda tem, continha uma substância chamada benzofenone 3. Eu mesmo fui autor de denúncias a respeito disso, Uhum. para que fosse pesquisado, porque o benzofenone 3 era uma substância proibida no mundo inteiro e estava presente no bronzeador brasileiro, no protetor brasileiro. Uhum. No mundo era lixo tóxico, não era para ser usado. Ele, além de cancerígeno, diretamente cancerígeno, ele rigorosamente impede a síntese da vitamina D. E o protetor solar ele impede a síntese da vitamina D. Então, uma pessoa que tem histórico de câncer na família, uma pessoa que tem dosa lá sua vitamina D, está lá 14, 15, quer dizer, preconiza-se que tem que ficar acima de 20. Eu, nos meus pacientes, eu quero a vitamina D na casa de 60. Autismo.
Se a gente seguir a opinião de um médico americano, aqui vai até um conselho para quem gosta de sol, comprar um livro chamado Vitamina D. Vitamina D. Ele é escrito por um médico americano que é um endocrinologista que ganhou 6 vezes o título de melhor médico dos Estados Unidos. Uau. Ele recebeu todos os prêmios que possa se imaginar da medicina. Linus Pauling, ganhou medalha de honra ao mérito americana, que só dão para heróis de guerra lá. E ele foi indicado para prêmio Nobel e não ganhou, ficou entre os 3. Mas a simples indicação, nunca houve um brasileiro sequer indicado para prêmio Nobel. Ele ficou entre os 3 para ganhar o prêmio Nobel, porque ele que identificou que a vitamina D não era uma vitamina, e a vitamina D, na verdade, era um hormônio, o hormônio mais importante da vida humana, onde se relaciona hoje que 2.500 doenças são controladas pela vitamina D. A falta de vitamina D. Fantástico. Então, esse livro chama-se Dentro Vitamina D. do que eu ia te perguntar, se fortalece o sistema imunológico na exposição. Exatamente. Esse livro chama-se Vitamina D. O médico que escreve ele é um médico chamado Michael, né? Michael Olick com H, ou Holick. Anotem aí, meninas. Ele é inclusive, presidente da Comissão de Assuntos Humanos da NASA. Esse livro existe traduzido em português, ele é excelente para o público leigo, porque ele é de uma leitura muito agradável e vai te ensinar a comer, vai te ensinar um monte de coisa e vai te ensinar a tomar sol. Já Correto. anotei aqui, eu adoro ler. Leia esse livro. E ele custa quase cerca de R$ 40. Eu acho até que deve ter muito já nessa. Barato. Eu tinha o hábito, até às vezes, de dar de presente em aniversário, alguma coisa, então ela comprava e dava. Fazer isso até com mais frequência. Agora que falei, eu preciso voltar a falar mais do livro, porque ele é extremamente importante. Desse livro participam mais 9 cientistas junto com ele. Entre esses 9 cientistas está o presidente da Comissão Interamericana de Dermatologia, está o presidente da Comissão Europeia de Dermatologia, e eles rigorosamente recomendam o sol. Ai, que bom, que alegria. Então, e desses todos que ele estão lá, no livro tem 3 ganhadores de prêmio Nobel emitindo a sua opinião. Não tem apelo comercial, não é financiado por nada, não vende nada, o sol não tá sendo cobrado, não sei por quem consegue comercializar o sol, que são essas maravilhosas trabalhadoras de bronzeamento. Elas querem saber se as câmaras de bronzeamento artificial também estimulam a produção de vitamina D. Também estimulam a produção de vitamina D, porque a câmara de bronzeamento artificial, ela é o sol. A única diferença técnica entre a câmara e o sol espontâneo é o seguinte: o sol, quando você põe uma pessoa no sol às 11 horas da manhã, ela recebe uma carga de UVA X e uma carga Y de UVB. Isso vai mudando conforme o horário. Quanto mais próximo do meio-dia, vai aumentando o UVB, quanto mais próximo dos extremos, vai aumentando o UVA. O UVA é o que vai mais profundamente à pele. Então, o UVA é o que pode causar mais envelhecimento de pele. E o UVB é o que mais agride a superfície da pele, é o que mais queima. Então, mas o que mais produz, por exemplo, sintetiza vitamina D é o UVB, não é o UVA. Então, o sol do meio-dia é o que mais sintetiza vitamina D. A máquina de bronzear não tem esse balanço. Essa potência. É como se ela fosse parada num determinado horário, como se o sol não tivesse movimentação. A carga de UVA e a carga de UVB é constante, não sofre oscilação. É a única diferença. Então, a produção é muito menor comparada ao sol. Não, vai depender. Essa diferença. Porque ela não tem esse balanço de aumentar o UVA, aumentar o UVB. Ela tem uma carga de UVA permanente e uma carga de UVB permanente. Essa é a diferença técnica entre da máquina para o sol. Agora,
A vantagem é que o sol, você não precisa de manutenção, não tem lâmpada velha para trocar, não tem filtro para substituir, Verdade. não gasta energia elétrica. Gasta energia. Ai. Tem essas vantagens todas aí. Doutor Miguel, o que o senhor acha de fazer bronzeamento natural à tarde, no sol da tarde, já que o senhor entrou no assunto da radiação UVB ser mais intensa próximo ao meio-dia? Eu acho que o bronzeamento da tarde ele é mais efetivo, ele é mais duradouro, porque ele é mais feito às custas de UVA. Então, ele tem, a tendência é agredir menos, queimar menos a pele, consequentemente, a troca da pele vai demorar muito mais. A pele. Ele mantém mais. Porque o que eu notei? Eu já fiz, já trabalhei à tarde alguns anos atrás, eu notava que a cliente bronzeava menos e queimava mais, ela ficava mais vermelha na parte da tarde. Aí Ah, eu optei a fazer somente na parte da manhã que eu consegui esse equilíbrio. por conta do UVA ser maior de manhã. A Isso. carga de UVA de manhã é muito maior. É por isso é que criancinha você não põe no sol da tarde, você põe criancinha para tomar sol no sol da manhã. Os velhinhos vão de manhã para o sol, os velhinhos não vão. Com exceção a mim, que eu sou um velhinho que vou à tarde para a praia. Né? É, você já falou das diferenças do VA e o VB. Aí eu tô te alugando, porque eu tô aproveitando essa live, porque as meninas, eu sei que elas amam a primeira, mas eu quero te convidar para mais lives, inclusive para o meu canal no YouTube. Eu tinha um canal no YouTube antigo, ele foi excluído, e agora a primeira participação gostaria de convidar para a gente ir lá para o canal e levar bastante informação para as Fico meninas. Para as à meninas que não me disposição. seguem. As meninas que não me seguem, a Mirelle Ramos Show Bronze é um novo canal. Vou deixar essa live gravada, inclusive eu vou colocar lá no YouTube para vocês compartilharem, tá? Vou deixar o contato, o arroba do Dr. Miguel. Deixa eu ver, elas colocaram duas perguntas aqui, deixa eu ver se já foram respondidas. Já. Qual a idade e se produz vitamina D? E eu gostaria de trazer, antes de finalizar, uma notícia, uma super notícia, que a, a Show Bronze, né? Juntamente ali com o suporte do Dr. Miguel, com a Banes, né? A Renata Valadares dando todo o suporte. Hoje nós somos uma filial Banes aqui na Show Bronze. E com toda essa parceria, hoje nós somos autorizadas, né, para o uso do equipamento da câmara de bronzeamento artificial. Então, vim aqui ainda agradecer, aproveitar essa live para agradecer todo o suporte da Banes, né? As meninas aí, o Dr. Miguel falou na live anterior, quem está entrando agora, assista. Hoje o bronzeamento é proibido de uma forma sem embasamento, mas vocês precisam de uma equipe, precisam de um suporte para que vocês trabalhem de forma correta e que vocês tenham essa autorização, né? Para que vocês virem uma filial da Banes aí na cidade de vocês, no estado de vocês. E eu gostaria de agradecer, viu, doutor Miguel, todo o suporte que vocês deram. E é muito bom trabalhar de forma tranquila. Eu presto muito serviço para a Banes, porque eu tenho uma ligação muito antiga já com a Banes. Sou responsável técnico da Banes e sou todo o trabalho feito pela Banes, todo o desenvolvimento técnico e médico da Banes é feito com muita responsabilidade, eles levam demais a sério. E eu gosto muito de acompanhar o trabalho deles, porque eles fazem. Até onde eu tenho conhecimento, a Banes tem 36 anos de atividade e não tem nenhum processo médico contra a Banes. Nunca houve um questionamento ou alguém que tenha tido algum prejuízo ou algum evento desagradável. É evidente que os eventos desagradáveis podem ser não de responsabilidade, a coisa precisa de sorte também para não ter acontecido nada, porque pode acontecer como aconteceu com essa jovem que teve problema, onde eu não acredito que tenha sido do sol, não acredito, aspas, até que eu tenha informação que me convença do contrário. Se alguma outra informação me convencer do contrário, eu te chamo e falo, vamos fazer uma Vamos nova live aí, que eu fazer vou, uma nova eu vou live. Saindo o ficar laudo, a gente faz uma nova saindo, live. saindo o laudo, eu faço uma live e se eu tiver que retificar, se eu tiver que responsabilizar o sistema, eu
vou responsabilizar. Eu não tenho nenhum prurido ou algum problema de voltar atrás e falar, olha, aquela minha informação, ela infelizmente não era correta. Hoje eu tenho uma nova opinião baseada nas informações recebidas. Então, eu sou a favor de gente que faz assim. A Renata Valadares é uma pessoa que eu conheço já há um tempo longo, é uma pessoa que usa muito meu serviço. A Renata Valadares é uma pessoa simpaticíssima, gosto muito da Renata Valadares, ela trabalha muito com bronzeamento Obrigada. há muito tempo. O doutor Ciro, um parceiro dela lá, que também pessoa de primeira linha. E também tem uma pessoa que também que faz muito, e nesse caso da menina também muito interessada, que é Elis, uma perita em perita judicial para avaliação de erros de bronzeamento. Então, Tem é uma, todo esse suporte, ela, né? ela, O pessoal está perguntando aí como se tornar afiliado da Banes, doutor Miguel. aí tem que ser com o departamento comercial da Banes. Chamar, vocês vão nos chamar, chama no direct que a gente vai informar tudo para vocês. Tá? Aí é com o departamento comercial da Banes. E a Elisa é uma pessoa, uma perita que, quando tem algum questionamento, quando tem alguma dúvida, ela liga, pergunta e discute o assunto. E é uma perita muito competente, porque quando eu preciso também de alguma informação que eu acho necessária, ela também se põe à disposição para colaborar, muito mais preocupada com o sistema do que com a carreira. Assim como você, né? É a primeira vez que a gente está falando junto, mas eu já tinha tentado falar a seu respeito muitas vezes. Você já tinha no radar. Então, quando falaram, quem que é? Não, aquela lá, fala, não, eu vou fazer, lógico que eu vou Vou fazer. fazer. Eu vou fazer. Muito obrigada por ter tirado esse tempinho para trazer informações para a gente. Faremos novas lives, inclusive vamos ficar de olho no laudo para a gente fazer uma nova live, trazer aqui um novo parecer em relação ao que nós discutimos. Muito obrigada por sua disposição, pelo seu tempo. Estou muito feliz por todo esse suporte. Meninas, nós vamos ter o Dr. Miguel lá no novo canal do YouTube, tá? Meu canal foi denunciado, foi excluído, tinha 20 mil inscritas, mas tá tudo bem, a gente conversa de novo. E Dr. Miguel vai ser o nosso primeiro convidado lá no canal do YouTube, tá? O arroba, elas estão te pedindo o arroba do seu Instagram, Dr. Miguel. @miguel.vietri. Na hora que finalizar aqui também, gente, eu vou colocar nos stories para vocês começarem a seguir ele, tá? Vamos fazer um print aqui, Dr. Miguel. Espera aí, deixa eu melhorar minha aparência aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu também estou aí à disposição para as meninas tirarem dúvidas. Ele também já falou que está à disposição para o que vocês precisarem. O nome do livro é Vitamina D, não é isso, doutor Miguel? Às vezes Vitamina D. O autor é Michael Olick. Michael Olick. Então tá bom. Muito Eu obrigada. Com Cada Deus. vez que a gente falar, eu vou citar um livro diferente para vocês consultarem. Mas esse livro é muito bom. Começa por esse, porque vai criar a curiosidade de procurar mais literatura importante e não ficar se baseando em informações fakes, E achismo. coisa de internet é complicado. Combinado. Muito obrigada. Imagina, prazer em vê-la. Tchau. Obrigado. Prazer meu. Tchau. Obrigada, tchau.